Bom dia a todos, mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Diogo Organista Pereira, tenho aqui comigo Igor Gonçalves, jornalista do 00, para analisarmos o empate do Sporting em Turim, frente às Juventus. Os Leões continuam sem vencer em Itália, este já foi o 20º jogo, sem conhecer o sabor da vitória nesta região, mas trouxeram um ponto que até pode ser importante nas contas do apuramento. Bom dia, Igor. Primeiro, pergunto-te, o empate é um resultado positivo? Sim, antes de mais, bom dia. É um empatar na casa dos Juventus em Turim. 99% das equipas do mundo têm de considerar esse resultado positivo e o Sporting está nesse grupo dos 99%. Portanto, para o Sporting é um ponto positivo, é mais do que o ponto, ou igualmente ao ponto, a exibição foi uma exibição positiva, que foi até elogiada bastante. É claro que olhamos para o jogo, especialmente olhamos para aqueles 20, 25 minutos e dizemos, ok, o Sporting poderia ter saído ali com uma vantagem de 2-0 e se calhar as coisas teriam sido diferentes. Há ali um ou outro pormenor, por exemplo, no golo da Juventus, demasiadas facilidades na direita, Diomande chega um bocadinho atrasado ao portador da bola, Inácio não consegue fazer o bloqueio, portanto, pormenores que acabam com que o resultado tenha sido este. Porém, olhando, por exemplo, para a reta final, onde o Sporting sofre um bocadinho, já vamos falar disso depois também à frente, o resultado tem que ser positivo e deixa o Sporting com alguma confiança no apuramento. Ainda por cima, o calendário do Sporting é extremamente difícil, não é? Em 4 jogos, 2 são muito complicados. Portanto, o entrar nesta fase aqui com estes pontos deixa o Sporting relativamente confortável no apuramento, pelo menos para o play-off. As coisas tinham que correr todas muito mal nos próximos 4 jogos para não ocorrer isso. E, portanto, é um ponto positivo, é um ponto em Turim. Tu falaste da questão dos 20 jogos. Temos aqui jogos do maior grau de diferença de todos, porque temos jogos com um super Inter de Milão e um jogo contra o Bolonha, portanto, perder com o Inter de Milão é uma coisa. No ano passado, não ganhar ao Bolonha é bem mais preocupante. Tivemos aquela sequência de jogos com a Atalanta que me preocupa mais do que não ganhar este jogo com a Juventus. Portanto, os 20 jogos, se fossem 20 jogos esta época e o Sporting não tivesse ganho 20 jogos, acho que os sportinguistas deviam ficar preocupados. Não ganhar em Itália, estamos a falar de jogos na década de 60, na década de 70, na década de 80, épocas bem diferentes. Lembro-me, por exemplo, de um Sporting com o Udinese, uma exibição monumental de Santos, acho que era Morgan de Santos o nome do guarda-redes. Portanto, esses jogos custam bem mais do que não ganhar este. A questão de ganhar em Itália, mais ano, menos ano, mais década, menos década, há de acontecer. Voltando ao jogo frente às Juventus, Rui Borges tinha um plano definido, aliás, até mereceu elogios de Luciano Spalletti, treinador das Juventus, e eu pergunto-te se achas que funcionou. Acho que sim, acho que o Sporting... Luís Soares estava um bocadinho cansado, já se vinha a falar disto há alguns dias, portanto havia aqui uma boa expectativa para que Fotis Ioannidis pudesse ser Ioannidis, eu digo sempre o nome mal, Ioannidis, pudesse ser titular, e isso permite a Rui Borges uma pressão muito mais intensa. Outra coisa que permite a Rui Borges, e foi parte da estratégia, aquela pressão muito alta, muito sufocante no início do Sporting, é também a entrada, ou a afirmação, como queiram dizer, de João Simões. O João Simões, em comparação com o Morita, traz mais pulmão. Morita traz uma capacidade técnica diferente. João Simões traz isso, traz essa maior irreverência, maior capacidade física, e isso permite ao Sporting dar aqui 2 passos em frente no terreno e, neste caso, contra a Juventus, fazer ali um abafar logo a saída do jogo da Juventus de uma forma muito interessante, porque Pote faz isso muito bem, Ioannidis faz isso muito bem, Kenda também é muito interessante na forma como se posiciona e, portanto, o Sporting abafou a saída de bola da Juventus. 20 minutos, 25 minutos, isso correu bem. Há a bola à barra e a bola à barra parece que no fundo acordou a Juventus, que começou a trazer o jogo para uma vertente mais física, começou a trazer o jogo para uma vertente mais intensa, e aí o Sporting teve algumas dificuldades. Nós olhamos para o 11 que a Juventus tinha em campo e facilmente vemos 4, 5 jogadores, se calhar mais 6 jogadores, de uma força física muito interessante. O Vlahovic, por exemplo, à cabeça, deu muito trabalho ao Diomande, foi uma batalha dentro da batalha, e portanto a estratégia do Sporting começou a ser um bocadinho sonegada pela Juventus, porque a Juventus começou a levar o jogo para uma vertente mais física, mais rápida, e começou a explorar um problema que o Sporting tem, que é o lado direito da defesa. O lado direito da defesa do Sporting tem 2 vertentes. Fresneda muito mais estável, Ioannidis muito mais solto, muito mais cavalo de corrida, digamos assim.
Neste jogo eu tenho a certeza absoluta que se Rui Borges tivesse os dois, jogaria Fresneda. Aliás, Fresneda até estava aqui num processo de afirmação antes de ter torcido o pé no jogo contra o Alverca. Portanto, é uma estratégia que o Sporting teve, que funcionou numa primeira parte, mas que depois a Juventus conseguiu desmontar. Quando o Sporting vai para o intervalo e vem para a segunda parte, já não vemos o mesmo Sporting. Já vemos um Sporting que deu os dois passos que deu à frente, deu 1,5 atrás. Não é que tenha recuado para defender, mas compreendeu que se continuasse no jogo na vertente física ia ser muito massacrado cá atrás, e vimos isso na reta final da primeira parte. E portanto foi uma estratégia que eu acho que foi muito inteligente da parte do Rui Borges. As próprias substituições acho que saíram bem a Rui Borges. Ou pelo menos o plano das substituições saiu bem, porque quando entra o Géni e depois o Alisson, o Rui Borges percebeu que ia terminar o jogo ali um bocadinho mais atrás, e Alisson e Géni poderiam soltar-se, e Géni ainda teve ali um lance que depois acabou por não resultar em nada. Mas portanto acho que no cômputo geral a estratégia funcionou. Rui Borges compreendeu bem o adversário que estava a enfrentar, percebeu que podia explorar numa primeira fase, enquanto tinha pulmão, explorar algumas debilidades que a Juventus tem na saída de bola. Quando percebeu que a Juventus ia conseguir desmontar isso, deu ali 1 ou 2 passinhos atrás. Portanto, acho que o Rui Borges está de parabéns, e é engraçado porque Rui Borges chegou ao jogo de Marselha, eu não vou dizer tremido, mas com algumas críticas, algumas dúvidas legítimas. O Sporting tinha empatado o jogo com o Braga, tinha tido muitas dificuldades contra o Paços de Ferreira, portanto, e ali um bocadinho, aquele jogo com o Marselha acho que foi um ponto de viragem, e acho que agora o Sporting está aqui embalado para fazer uma época, não é para continuar a fazer uma boa época, mas agora para convencer mais. Os jogos com o Alverca correram bem e, portanto, Rui Borges está aqui num processo já de total afirmação. Já aqui mencionaste a troca na frente do ataque, Ioannidis rendeu Luís Soares, e eu pergunto-te o que é que achas da exibição do grego? Sim, eu acho que o Rui Borges deve se sentir um privilegiado, mais até que o próprio Ruben Amorim, porque tem 2 avançados de diferentes características, mas o facto do Sporting poder tirar Ioannidis aos 70 minutos, ou lá quando é que foi, e colocar o Luís Soares é um luxo. Não há aqui, eu diria que nos 3 candidatos ao título, não há, ou eu não tenho dúvidas em dizer que o Sporting, a nível de dupla de avançados, é que tem mais competência nos 2. O Benfica tem Pavlidis e tem Ivanovic. Ivanovic ainda não está, se calhar, no ponto que se pode imaginar que pode vir a ter. O Porto tem Denis Gula aqui num processo de crescimento, mas também ainda não é uma opção, se calhar, do máximo da credibilidade. O Sporting tem, a nível de dupla, realmente aqui muito interesse. E, portanto, olhando para a exibição do Ioannidis, traz coisas diferentes, traz um futebol mais físico, traz um futebol mais de profundidade, tem algumas características de Gyökeres nisso. Obviamente não tem a sua qualidade nem a sua aptidão para o golo, mas traz um bocadinho isso, tem 2 capacidades muito interessantes, que é o poder segurar a bola e o poder esticar jogo. Não vimos muito esticar jogo, mas vimos a segurar muita bola neste jogo contra a Juventus, e portanto acho que o grego, neste momento o Luís Soares é o titular do ataque do Sporting, porque tem feito golos de uma forma constante. Não marcou neste jogo contra o Alverca, mas vinha numa sequência de 5 ou 6 jogos a marcar, portanto, neste momento. Mas acho que o Rui Borges, no dia em que precisar de jogar com os 2, que é uma coisa que no canto do Sporting temos falado muito disso, a possibilidade dos 2 atuarem em parelha em jogos mais específicos do nosso campeonato, ou tiver que trocar um pelo outro, está perfeitamente tranquilo, porque os 2 trazem características diferentes, mas trazem muita qualidade ao Sporting. O Sporting passou por sustos na reta final do encontro. Pergunto-te se achas que estes foram desnecessários. Desnecessários sim, mas compreendo porquê. O Sporting estava muito esgotado. Foi uma exibição de grande esforço, de uma intensidade que não é sempre assim no futebol português, e portanto eu percebi que chegou a uma altura que jogadores como o Maxi Araújo, e aquele lance do Maxi na reta final certamente fez Rui Borges perder ali 1 ou 2 anos de vida, porque é uma situação engraçada. Ele baralhou-se ali, de repente estava a ir para a própria baliza e a dar a bola às Juventus. Compreendo que tenham acontecido por causa do desgaste, porque vários jogadores estavam realmente muito desgastados, vários jogadores estavam num grau já de esforço, e portanto aconteceram esses lapsos. O Sporting teve, e eu ainda não falei, estava a aguardar para agora, Rui Silva, depois de ter tido ali um erro, já não me lembro em que jogo foi, ter tido ali uma saída má, e terem começado a surgir aqui alguns uns do Rui Silva, não sei o quê.
Rui Silva tem estado, para mim, é uma das escolhas mais estáveis a nível de mercado de transferências da direção do Sporting dos últimos anos. Rui Silva veio trazer uma segurança que já não se via desde Rui Patrício, nem com António Adán isso acontecia. E a exibição que ele faz segura o Sporting, segura o ponto, que pode ser muito importante depois no futuro. E, portanto, o Sporting sofreu ali um bocadinho. Percebo porque é que sofreu. Naturalmente os sportinguistas não queriam passar por aquilo, mas o mais importante é que Rui Silva depois segura. Há ali também uma pontinha de sorte, porque há ali um desvio de um cruzamento que não leva a bola para a baliza, leva a bola para cima. Portanto, sofre-se um bocadinho, mas acabou pelo ponto ser garantido. Para fechar, Igor, pergunto-te como é que ficam as contas do apuramento? Olhando para o calendário, eu não quero errar a ordem dos jogos, portanto o Sporting tem agora um jogo que tem de ganhar. Para cimentar esse apuramento do Sporting tem de ganhar. Nós ainda não sabemos como é que estão as contas, porque ainda falta todos os jogos do dia de hoje, portanto depois é que dará para analisar melhor, mas independentemente do que aconteça, este jogo com o Bruges, o Sporting tem de o ganhar, é em casa, o Sporting é amplamente, mas é favorito contra o Bruges, portanto era muito importante ao Sporting fazer os 10 pontos. Portanto, fazia os 10 pontos, chegava ali a uma margem já de conforto e em princípio já não estaria em risco para o play-off. Porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque depois os jogos são muito difíceis. O Sporting depois vai a Munique enfrentar o Bayern, que está aqui numa trajetória só de vitórias e, portanto, será um jogo naturalmente muito complicado, e depois ao Paris Saint-Germain, outro jogo muito complicado, campeão europeu, Vitinha, João Mendes, essa malta toda, certamente. Eu disse João Mendes, não, Nuno Mendes, estava a pensar no João Neves, juntei os dois, portanto é muito difícil. Depois termina com o Atlético Bilbao. Se olharmos aqui realisticamente, é possível fazer 6 pontos? É possível fazer 6 pontos aqui, ganhar o jogo com o Bruges e ganhar o jogo com o Bilbao. O jogo com o Bilbao em Espanha não será certamente fácil também, e portanto também não podemos aqui colocar de parte a possibilidade do Sporting perder os últimos 3 jogos da fase de Liga. E portanto este jogo com o Bruges é absolutamente essencial, portanto Rui Borges certamente se vai focar, provavelmente o Sporting já vai ter debate nessa partida, portanto poderá também dar aqui mais uma opção. Mas é realmente muito importante, esta dupla jornada que aí vem com o Bruges e com o Bayern, fazer 3 pontos era absolutamente essencial. E acho que se o Sporting puder fazer os 3 pontos já com o Bruges, pelo menos já fica descansado e depois pode ir para aquela duplo confronto Bayern e PSG sem a pressão de ter que pontuar, porque provavelmente não vai pontuar, com todo o respeito para Rui Borges e para a sua equipa. Vão jogar com se calhar os 2 maiores favoritos, ou 2 dos 3 maiores favoritos à conquista da Champions. E portanto as contas são assim, o Sporting tem 7 pontos, não sabemos ainda a posição que está porque ainda faltam muitos jogos, mas uma vitória contra o Bruges, pelo menos acho que daria essa tranquilidade do play-off. E depois é tentar amealhar nos últimos 3 jogos para tentar ficar o máximo acima possível, porque não nos podemos esquecer, quanto mais acima, o adversário pode ser mais simpático ou não, mas quanto mais acima melhor, e é sempre a questão dos milhões, e portanto acho que a equipa está bem lançada. Teve ali aquele jogo com o Nápoles, onde podia ter facilmente tirado um ponto e se calhar estávamos a ter outro tipo de conversa, mas este jogo com o Bruges que aí vem é realmente essencial para a conquista, para o apuramento. Obrigado, Igor. Veremos como é que o Sporting se comporta nas próximas 4 datas, então. Hoje pode também assistir a um novo episódio de Negócio Mistério, onde Humberto Ferreira e Vasco Sousa abordam as transferências que não correram bem no futebol português. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.